Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade, né? Então é isso, a gente continua com as nossas aulas remotas, né? Eu me cuidando daqui, você se cuidando daí e a gente continua nossos trabalhos. Então, passamos aí por 2 episódios, né, nas aulas anteriores que foram a Primeira Grande Guerra Mundial e a questão da Revolução Russa, né? Então já entendemos que a Rússia teve que sair da Primeira Guerra Mundial, blá 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 blá. Falamos tudo isso nos episódios anteriores, falamos da Grande Guerra Mundial, que, segundo o meu conceito, numa guerra não tem vencedores, né? Na verdade é quem perdeu mais e quem perdeu menos, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou trabalhar em cima só da atividade dessa semana, que é o período entre guerras, né? Então, o que a gente tem nesse período entre guerras, parte 1? Depois a gente vai avançar a parte 2. Essa parte 1, eu peguei o período entre guerras, 1919 a 39, que é onde começa a segunda, né? Então, esse período, né, de paz, não necessariamente nessa ordem, o que vai acontecer? Eu dividi a primeira parte em 1919 até 1929. Ou seja, quando chegar em 29 eu paro, já jogo para outro vídeo para vocês, tá bom? Vamos ver o que aconteceu então, 1919 a 28, para ficar mais exato isso. Depois nós vamos de 29 a 39, tá bom? Então o que acontece nesse período? A gente não pode deixar de lembrar que um dos grandes protagonistas da Primeira Guerra Mundial, já no finalzinho dela, foi a gripe espanhola. A gripe espanhola foi cometida por um vírus chamado influenza H1N1. Já ouvimos falar muito sobre essa família, né? Pois é, então, né, passado, presente, né, a história naquele movimento cíclico que a gente fala. Bom, a gripe espanhola, ela começa ali em março de 1918, lá no acampamento norte-americano de treinamento para a guerra, ali na região do Kansas. E vai se propagando. Gente, é uma pandemia. Então, no século XX, tivemos aí a gripe espanhola, né? Então, o que acontece? Os historiadores especialistas da área já dizem o seguinte: até hoje a gente não tem como constatar se ela iniciou, se ela é dos Estados Unidos, se ela é da China ou de qual país, né? Existem hipóteses e teorias, mas até hoje não se sabe. Incrível isso. Agora, é interessante que 50 milhões de pessoas no mundo, 50 milhões de pessoas no mundo foram acometidas pela gripe espanhola. Já no término, entre 1918 e 1920, foi avassalador o resultado dela. Bom, 100 milhões de mortos aproximadamente, tem livros que falam em 50 milhões, enfim, são estatísticas e estatísticas não representam que fosse uma morte, é uma vida, né? A gente sabe muito bem sobre isso, estamos passando aí pelo Covid-19 também. Bom, o que nós podemos dizer sobre esse episódio, né? Ela veio ao Brasil, desembarcou no Brasil já quase no finalzinho, né? Em setembro já de 1918, né? E ela desembarca ao Brasil, muitas pessoas, aproximadamente aí 35 a 40 mil pessoas foram acometidas e morreram por conta da gripe espanhola, entre os quais um presidente, o Rodrigues Alves, que nem chegou a assumir porque foi, infelizmente, aí acometido pela gripe espanhola. Isso aconteceu em 1918, no caso dele, né? Ainda em 18, ela chegou em setembro e já chegou avassaladora, né? Essas pandemias realmente mexem muito com a gente. Bom, a gripe espanhola não era espanhola. Mas, professor, por que ficou conhecida como espanhola? O senhor acabou de falar que não tem essa conclusão. Eu vou explicar para vocês. Acontece que tanto os Estados Unidos e os outros países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, quando começaram a detectar a presença dessa gripe e a mortalidade dela, não quiseram abrir isso, ou seja, censuraram os órgãos de imprensa, jornais e rádios na época que não noticiavam isso. Mas a Espanha, que estava fora do contexto da Primeira Guerra, ela sim divulgou, propagou, realmente foi que ela eclodiu isso para o mundo, né? E é essa questão que faz com que ela falou, mas é lá na Espanha, e não era uma coisa mundial e todo mundo sabia, mas a censura
censura a manipulação de dados, de informações, censura, manipulação de dados e informações. A história é a história, né, gente? A gente sabe disso, né? Bom, durante o período da pós-guerra, assim que em 1920 que a gripe espanhola foi erradicada, o que vai acontecer? Você vai ter o American Way of Life, o estilo de vida americano para o mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos se beneficiou muito com a guerra, gente. Isso está lá no nosso questionáriozinho. Os Estados Unidos forneciam material bélicos, alimentos, material de saúde, matérias-primas. Então, ele fomentou os aliados com os materiais, sendo um grande exportador para a guerra, né? E o que vai acontecer nisso? Os Estados Unidos vai sair da guerra com uma economia bacana. E o que é uma economia bacana? Enquanto os países mesmos, aqueles que eu chamo de vitoriosos, entre aspas, a França, a Inglaterra, saem quebrados também, né? Então os Estados Unidos vai emergir. Os Estados Unidos, então, vai se lançar para a grande potência mundial devido à sua atuação na guerra, nos bastidores, fomentando os produtos necessários para guerras, equipamentos e tudo mais. Bom, com isso, a indústria de carvão, de ferro, de aço, a indústria química, a elétrica dos Estados Unidos vai realmente eclodir, vai ser o grande boom, o grande momento dela. É interessante que a indústria automobilística, inclusive representada por Henry Ford, lembra nas nossas aulas do ano passado, o Fordismo, que é aquele sistema de montagem, vocês lembram disso? Pois é, o Fordismo, ele vai estar no auge nesse momento, né? Na produção em grande escala, né? É o Fordismo, lembra disso? Pois é, a gente conversou sobre isso ano passado. E isso deu o tom da economia dos Estados Unidos para o mundo. Então, o que acontece? De certa forma, os Estados Unidos passa a ser o grande credor desses países europeus que estão tentando se reconstruir, que estão tentando se levantar, né? Emergir, se levantar. E o que vai acontecer? É os Estados Unidos que vai ditar as regras. Você lembra da Belle Époque? Antes da guerra, no início do século, final do século XIX, início do século XX, onde a França tinha o estilo de vida, de cultura, de música, de dança, de fala. Pois é os Estados Unidos que vão assumir esse papel agora. Então eu posso dizer que o American Way of Life substitui a Belle Époque francesa. Olha só, você entendeu o que eu falei? Ok? Ok. Ok. Este ok, que está no na nossa língua o dia inteiro, no nosso vocabulário o dia inteiro, da onde vem? Espera um pouquinho, eu vou ficar em stand-by, né? Vou fazer um follow-up. Você tem know-how. Todas as palavras que a gente vai inserindo, se você pensar na Belle Époque, na época da França, você falava muito assim, da Belle Époque. Mon chéri, meu querido. Chéri, querido. Né? E outras influências. Então, muito da nossa fala, da nossa cultura, ela tem uma influência aí, né, mundial. E o American Way vai trazer isso pra gente, tá bom, pessoal? Bom, falamos do Henry Ford, da indústria automobilística, das outras indústrias que estão realmente no seu apogeu, né? E a gente vai ver que a propaganda e o consumo e o otimismo vão marcar esse período American Way of Life, né? Então você vai perceber que fogões, geladeira, aspirador de pó, máquinas de lavar roupa são produtos que vão fazer parte do status quo, da posição que quem tem esses produtos está bem de vida, está bem posicionado. Isso representa muito a classe o quê? A classe média e alta, não a classe popular. É interessante a gente prestar atenção nisso, né? Então, quem tinha um aspirador de pó? Quem tinha uma lava-roupas? Não é o pessoal do subúrbio da periferia, né? Então, a gente entende que até hoje, né, o capitalismo, o consumismo que foi implantado aí, ele revigora e ele se renova. Às vezes a gente tem a sensação que a gente faz parte de alguma coisa porque tem determinado produto. Também vimos isso ano passado em sociologia, tá? Então vamos fechando as coisas, vamos ligando, né, intercalando os momentos, tá? Bom,
Que mais que eu preciso falar para vocês? A função do cinema foi essencial. Hollywood, com seus filmes, seus musicais, o jeito de vestir dos atores, das atrizes, né? Isso tudo era muito uma referência para o mundo, né? Como essas produções iam para o mundo todo, inclusive aqui para o Brasil também, então o que vai acontecer? Essa influência norte-americana do American Way of Life indo para o mundo mesmo, né? O jeito de falar, de se vestir, de cortar o cabelo. Mulheres começaram a cortar o cabelo mais curtos, o que não era normal, mas agora as mulheres usam cabelos curtos, as roupas mais alinhadas, os homens mais bem barbeados, os galãs de Hollywood, né? E também as mocinhas do filme, as heroínas, elas vão ditar moda, ditar regras de comportamento, de beleza. Aí vem o perigo, né, da propaganda e do consumismo, né? A gente se espelhar no outro como referência e o outro não nos define. Sociologia de novo, tá vendo? Bom, é isso. As mulheres dirigindo também é uma coisa inusitada após a Primeira Guerra Mundial. Mas por quê? Você lembra do protagonismo das mulheres assumindo o papel dos homens nas famílias, liderando? Então essa força feminina continua, ela não vai andar para trás, ela vai andar para frente nesse momento. Nesse momento, né? É bom a gente colocar assim, porque são várias fases dessa luta da mulher, né, na sociedade. Também sociologia, a gente sabe muito bem disso. Bom, é isso. Hollywood, então, é a cartilha do mundo, vai ditar as regras. E aí também vem, para encerrar a nossa história, vem o sentimento de nacionalismo, né? Tudo que é bom é norte-americano, é genuinamente americano. E é nesse momento que vem as políticas de exclusão. Os negros, judeus, católicos passam a não ser bem vistos, né? Até porque os Estados Unidos na maioria, protestante. Então os católicos também passam a não ser muito bem-vindos, né? Então tudo que é não americano passa a ser perseguido. Essa onda nacionalista, ela é desencadeada pela classe média e alta, que é o espelho desse American Way of Life. Olhem isso, olha que interessante. Então a questão racial, a questão de imigrantes, a questão de anti-americanos, isso começa a ficar muito forte. É nesse momento que também surge a seita Ku Klux Klan. Bom, esta seita é uma seita de ódio. Eu não vou falar que é um movimento, é uma seita de ódio que existe até hoje, né? Que persegue, é um movimento que persegue os negros, perseguem os negros. Então, isso é muito triste. E são brancos fanáticos religiosos mesmo, extremistas, que fazem parte desse movimento também. Isso os perigos do nacionalismo, né? A intolerância, a questão racial, a questão religiosa, tudo isso fomenta o nacionalismo, né? É complicado e a gente precisa tomar muito cuidado aí com essas bandeiras, né, que eu nem gosto de colocar como bandeiras, mas não fazer com que elas pertençam às nossas agendas, né? A nossa agenda é muito maior, muito mais tolerante. Bom, tudo pela moral e bons costumes, inclusive uma lei norte-americana vai fazer parte da Constituição, uma liga de antibares, mais uma liga de protestantes, vão fazer uma lei seca, onde vai ser proibido a venda de bebidas alcoólicas nos bares, boates, cabarés. E o que vai acontecer? Vai acontecer o surgimento aí da clandestinidade das bebidas alcoólicas. Aí grandes gangsters, a gente até o Capone que liderou tudo isso no tráfico, na clandestinidade dessas bebidas alcoólicas, né? Na venda dessas bebidas. Então é isso, pessoal. Nesse primeiro momento aí a gente pôde perceber o quanto o pós-guerra muda o quadro, né? Muda o cenário mundial, né? E agora a gente vai seguir no próximo vídeo, para não ficar muito comprido. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o quê? Sobre a Grande Depressão de 29. Esses fatos que eu coloquei para vocês estão de 1918 até 1928, mais ou menos, nesse período. Agora nós vamos fazer um vídeo, a segunda parte do Entre Guerras. E aí a gente vai ver o surgimento do fascismo, nazismo, vindos desse nacionalismo que eu acabei de comentar agora. E vamos entender a Grande Depressão também, que culminou aí num efeito dominó para o mundo todo.
Tá bem? Até mais, nos vemos durante as próximas aulas e os próximos vídeos. Um abraço a todos.